Olá! É com grande satisfação que hoje iremos abordar a terceira parte da série Nós contra Eles, mediados pelos três poderes. E nessa última parte, vamos enfatizar uma questão que pode ser traduzida por meio de uma pergunta: para onde vamos? Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Por tudo o que foi exposto nos 2 vídeos anteriores, e mais especificamente sobre a abordagem em torno da atuação do poder legislativo, no vídeo anterior, parte 2, podemos adequadamente concluir que, ao longo da história do nosso país, episódios de traição do poder legislativo contra o povo brasileiro se manifestaram, infelizmente, nos momentos mais críticos, por meio da omissão diante das demandas sociais urgentes e também pela falta de compromisso com o bem comum. Como estudioso, ávido leitor e historiador, devo analisar todos os fatos para compreender as dinâmicas do poder legislativo com o propósito de apontar, sim, possíveis caminhos para fortalecer a representatividade e a responsabilidade dessa instituição tão importante, que é o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional precisa trabalhar em favor das causas que estão em harmonia com os anseios do nosso povo. Como isso pode acontecer? A resposta virá ainda nesse vídeo. Contudo, ao longo da história, será que tudo foi ruim e lastimável com o legislativo? Claro que não. Posso citar com satisfação um dos vários exemplos virtuosos do parlamento brasileiro, que se refere à elaboração e promulgação da Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Nesse momento histórico, a atuação do Congresso Nacional foi essencial para a retomada da democracia no Brasil e para a consolidação de direitos e garantias fundamentais. Lembro-me com satisfação das palavras do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o grande doutor Ulisses Guimarães, no discurso de promulgação da Carta Magna. Ele disse o seguinte: hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. O doutor Ulisses continua com muita sabedoria. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. E Ulisses ainda ressalta: nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres. Teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência e a inépcia. Infelizmente, ao contrário do que propôs Ulisses Guimarães, deputados e senadores, ao invés de ampliar seus deveres, com o tempo, criaram emendas parlamentares, isso se dá atualmente, que a princípio deveriam ser instrumentos legítimos para atender às demandas da população e descentralizar recursos, mas que foram transformadas em moedas de troca, favorecendo interesses particulares e propiciando práticas de corrupção, voltadas para alcançar objetivos eleitoreiros mesquinhos, indignos. Sendo assim, devemos admitir que, ao longo do tempo, os poderes constituídos foram diretamente responsáveis, sim, pelas desigualdades que se tornaram preponderantes no Brasil. Essas
Terríveis desigualdades geraram ciclos de grande pobreza, os quais foram transmitidos de geração em geração. A história do Brasil não é linear. Tivemos bons momentos e momentos muito ruins na atuação dos três poderes. Mas vejam, essa situação absurda impossibilitou a mobilidade social para a maioria dos brasileiros ao longo da história. Agora, qual foi o resultado desse processo histórico? A conclusão é elementar. O Brasil de hoje é um país rico, habitado por uma população majoritariamente pobre, submetida a serviços públicos precários nas áreas de saúde, educação, saneamento básico e transporte. O povo brasileiro não merecia isso. Os pobres, atualmente, muitos deles não possuem moradia adequada, trabalho decente e apenas sobrevivem, sem perspectivas de melhoria nos seus rendimentos, que são miseráveis. Com o intuito de esclarecer melhor essa contradição, podemos trazer à tona a grandeza do produto interno bruto do Brasil, que no primeiro trimestre deste ano, 2025, cresceu 1,4% em comparação com o trimestre anterior, de acordo com dados do IBGE. Em valores correntes, o PIB totalizou 3 trilhões no período. No acumulado dos últimos 12 meses, a economia brasileira cresceu 3,5%. Atualmente, o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking das maiores economias do mundo, em 2025. Todavia, por que a riqueza cresce no Brasil e os pobres continuam mergulhados na pobreza? Pois bem, a resposta é simples e direta. Ela consiste na hedionda concentração das riquezas existentes nas mãos de muitos poucos. Além disso, como fatores agravantes, temos a desigualdade de oportunidades, a falta de acesso à educação e a ausência de políticas públicas realmente eficazes para a superação de um problema que é sério e que tem origem estrutural, derivada de um processo de colonização, como já dissemos, pautado pela sociedade escravagista. Nesse sentido, os programas de transferência de renda são essenciais para a redução do contingente de pobreza no Brasil. Mas esses programas de transferência de renda são incapazes de resolver as mazelas do constante aprofundamento das grandes desigualdades sociais e da má distribuição de renda. O quadro de distribuição de riquezas é desolador, pois os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total. Além do mais, de acordo com os levantamentos estatísticos divulgados pelo relatório de 2024 da ONG Oxfam, 63% da riqueza do Brasil, e já dissemos isso, vou frisar, estão concentradas nas mãos de 1% da população. O relatório também aponta que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do nosso país. Isso é inadmissível, é inaceitável. Então, assim como foi destacado na primeira parte dessa série, em termos econômicos, vivemos numa plutocracia e não numa democracia. Tudo isso coloca o Brasil entre os países com maior concentração de renda do mundo. É necessário reverter esse problema. A propósito, a concentração de renda no Brasil tem diversas causas, como o privilégio de grandes empresas do capital financeiro, baixos níveis de escolaridade entre os mais pobres e precarização do trabalho, além da falta de taxação adequada dos mais ricos, a instituição de programas de distribuição de renda e desenvolvimento humano. Precisamos ter clareza de tudo isso. Sabemos que para promover o desenvolvimento humano no Brasil é imperativo, urgente e essencial. Vejam, a priorização de uma educação de qualidade, acesso à saúde, oportunidade de emprego e renda, garantia da participação social e a inclusão. Tenho dito isso de forma insistente nessa série. Também é fundamental combater a pobreza e a desigualdade, fortalecer a governança democrática contra a plutocracia e proteger o meio ambiente.
O crescimento da riqueza e da pobreza são fenômenos interligados, ao passo que a desigualdade é um fator crucial que contribui para a persistência da pobreza. Enquanto a concentração das riquezas nas mãos de poucos, muito poucos, dificulta a mobilidade social e econômica para a vasta maioria dos brasileiros. Por conseguinte, meus amigos e minhas amigas, após tratar desse tema que envolve a pobreza para a maioria e a distribuição da riqueza para uma minoria, ou seja, pouquíssimos no Brasil, incluindo a análise da atuação dos 3 poderes ao longo do tempo, e isso foi feito em 3 vídeos complementares entre si, posso afirmar categoricamente que a frase "nós contra eles", vejam, não representa adequadamente a complexa relação histórica entre pobres e ricos no Brasil. E por que podemos chegar a essa conclusão? Vou explicar de uma forma lúcida e didática. A expressão nós contra eles sugere uma divisão radical e antagonista entre dois grupos opostos, muitas vezes associada a uma luta de classes bastante simplificada, reducionista. No entanto, ao analisar a história do Brasil, essa frase não reflete as dinâmicas de poder e as múltiplas identidades que permeiam as relações entre os diferentes estratos sociais. Primeiramente, a relação entre pobres e ricos no Brasil é marcada por uma história de desigualdades, já falei e volto a enfatizar, desigualdades estruturais, de exploração e de processos de dominação que se estendem por séculos. Desde o período colonial, a sociedade brasileira foi construída com base na escravidão, na concentração de terras e na exploração do trabalho. Fatores que criaram uma relação de dependência e subordinação da maior parte da população. Isso ao grupo dominante. A população foi dominada pelos poderosos. Nesse contexto, a ideia de uma oposição direta e irreconciliável, nós contra eles, simplifica uma realidade marcada por relações de poder, interesses econômicos e culturais que muitas vezes se entrelaçam e se reproduzem ao longo do tempo, ao longo da história. Além disso, essa frase ignora a complexidade das identidades e das alianças que podem existir dentro de cada grupo social. Nem todos os ricos são necessariamente opressores ou insensíveis às questões sociais, assim como nem todos os pobres compartilham uma mesma experiência ou visão de mundo. A relação, portanto, entre esses grupos é influenciada por fatores históricos, culturais, políticos e econômicos, que moldam suas percepções, suas ações e suas possibilidades de transformação social. Outro ponto importante é que a narrativa de nós contra eles pode reforçar a polarização, dificultando o diálogo, a compreensão mútua e a construção solidária de soluções coletivas para os graves problemas sociais que enfrentamos. Uma abordagem mais crítica reconhece que a luta por justiça social exige a superação de divisões simplistas, promovendo alianças, solidariedade e ações que envolvam diferentes setores da sociedade. Precisamos de todos na busca por mudanças estruturais. Devo salientar também que a história do Brasil revela que as relações entre pobres e ricos são muito complexas, permeadas por conflitos, diferentes formas de subjugação, preconceito, discriminação, estratégias de opressão, diferentes níveis de alienação, negociações e sucessivas tentativas de conciliação. Nada é tão simples assim. A visão de uma oposição irreconciliável não reflete a realidade de um país marcado por grandes contradições e desigualdades.
mas também é marcado pelas possibilidades que ainda existem de transformação social por meio do diálogo, da organização coletiva e da luta por direitos fundamentais. Obviamente, não sou dono da verdade e entendo que para compreender verdadeiramente a relação entre pobreza e riqueza no Brasil, é fundamental reconhecer as múltiplas dimensões da política, os interesses diversos dos pobres e dos ricos, além das possibilidades de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Agora, por favor, preste atenção, preste bastante atenção. Diante do exposto, a frase nós contra eles não condiz com os enredamentos das relações sociais no Brasil, pois reduz uma história de desigualdade, sofrimento, luta e resistência a uma polarização reducionista e superficial. O nós contra eles não reflete a realidade, pois os pobres não possuem meios para se contrapor diretamente contra os detentores do poder político e econômico, e isso sempre foi assim. Razão pela qual o pobre deve se valer dos instrumentos da cidadania e da democracia, aí sim, para fazer valer seus interesses, anseios e necessidades. Para tanto, a primeira condição consiste na educação e conscientização dos pobres, os quais já provaram historicamente que não sabem votar, não conseguem eleger adequadamente seus representantes e elegem majoritariamente os representantes dos ricos. Esse é o grande problema. Os pobres devem votar nos candidatos realmente dispostos a trabalhar em favor da diminuição da pobreza, da miséria, das desigualdades sociais. Vivemos numa democracia. Precisamos reduzir o abismo que separa ricos e pobres e distribuir de forma mais justa as riquezas nacionais. E para isso, o voto é a única forma de luta que realmente trará as mudanças necessárias. Portanto, vamos aprender a votar. Vamos fazer com que a democracia se torne maior e mais forte do que a plutocracia. Enfim, essa discussão sobre pobres e ricos precisa avançar cada vez mais, porque está relacionada à busca por uma sociedade mais igualitária, onde todos possam ter acesso às mesmas oportunidades e direitos. Neste momento histórico em que vivemos, devemos cobrar com veemência os governantes e os nossos representantes no parlamento sobre medidas urgentes de enfrentamento direto às causas da má distribuição de riquezas num país que é tão rico, mas que direciona suas riquezas em benefício de alguns poucos e acaba sendo tão deploravelmente injusto com a maior parte da sua população. Por favor, não vamos perder tempo com polarizações ideológicas tolas e inúteis que apenas distraem as pessoas com relação às questões mais importantes. É necessário que o pobre, que a população em geral, seja educada, seja conscientizada para ter autonomia de pensamento e para poder decidir com sabedoria, com perspicácia, principalmente no que diz respeito à escolha dos seus governantes, dos seus representantes no parlamento. Chegamos ao final da série, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por sua atenção. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se, porque temos muitas coisas importantes para tratar nos próximos vídeos. Um grande abraço.